lamentavelmente, num dia em que a gente provou que a gente não tem líder, porque morreu mais uma penca de gente, eu vou falar sobre liderança, isso me angustia. Mas temos que vencer. Eu hoje, no final da aula, vou mandar o link da gravação e um monte de artigos para vocês, que é para a semana que vem. Conforme a gente já havia falado outras vezes, vocês vão escolher um desses artigos para trazer para os demais colegas aquilo que vocês acharam interessante do artigo e que vocês entenderam que tem a ver com liderança. Segundo, eu estou falando isso para, supostamente, se alguém assiste essa gravação depois, que eu duvido muito. Se vocês não puderem, por qualquer motivo, aparecer no próximo encontro, peguem 2 desses artigos e façam uma resenha crítica, ou seja, vai lá, da mesma forma que vocês iriam falar aqui para a gente o que vocês viram no artigo de interessante, vocês vão botar no papel aquilo que vocês entenderam que é interessante, ou com aquilo que vocês não concordam. Não precisa concordar com o que está escrito no artigo só porque é um artigo. Tá? Eu leio muita coisa todo dia e nem com tudo eu concordo. Muita coisa, aliás, eu discordo. Tá? Faz parte. Bom, terminando nossa ideia de liderança, a gente precisa falar sobre o que é equipe e o que é grupo de pessoas, tá? Existe uma diferença como água e vinho do que é um grupo de pessoas e do que é uma equipe. Um grupo de pessoas é aquelas, como a gente já viu estudado lá no primeiro diálogo, que tem um objetivo em comum para atingir algo. Então isso nos faz uma organização. Só que um grupo de pessoas, elas ficam muito oriçadas quando alguém é promovido e elas não são. Elas ficam muito enciumadas quando alguém aparece mais do que o outro e não conseguem pensar numa outra forma de se dar bem, a não ser que ela ou ele apareçam mais no final da entrega daquele trabalho, daquela atividade, daquela meta que foi atingida. Então, o meu umbigo vem primeiro, ou, como diz um velho ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, a pessoa começa a dizer eu, e não fala nós. Equipe é exatamente o oposto. Equipe é um grupo de pessoas com um objetivo em comum, então até aí está igual, só que a equipe funciona de uma forma tão azeitada, tão bem engendrada, as coisas fluem, que se num dia não tiver legal, o outro parceiro ou parceira vai trabalhar mais para compensar aquilo que eu não estou conseguindo produzir, o que eu não estou conseguindo render. Se algum de nós é promovido, a gente fica feliz por aquela pessoa, a gente não fica com inveja. E segunda-feira não é um dia ruim para trabalhar, e nem eu, todo dia às 5 horas da tarde, vou ficar olhando no relógio para ver se já está na hora de ir embora. Eu tenho prazer de estar ali. Já falei para vocês, eu tenho 30 e poucos anos de trabalho. Eu trabalho, estou com 57, comecei aos 20. Meu Deus, 36 anos. Vou fazer 37 agora, daqui a uns dias. E eu só tive 7 meses da minha vida que eu trabalhei em equipe. O resto era sempre um grupo de pessoas. Esses 7 meses foram maravilhosos. Normal, né? E a maior parte das pessoas passam a vida inteira sem jamais ter podido trabalhar numa equipe. Inveja é uma desgraça, as pessoas são muito vaidosas, a falta de maturidade é um problema, e, lamentavelmente, eu creio que este seja o problema maior, que é o tipo de chefe que nós temos aqui no Brasil. Nós ainda estamos na época da escravidão. Os coordenadores e supervisores atuam muito mais como feitores de escravos com chicotinho, dando porrada nas pessoas para elas produzirem, sem se preocupar com o grau de felicidade que eu deveria me preocupar, que as pessoas têm que ter. Pessoas infelizes produzem pouco, pessoas felizes produzem muito, tá? Então, por isso, é preciso desenvolver as pessoas para que elas trabalhem em equipe. É fácil? Não é fácil. Nessa que eu falei para vocês, que durou 7 meses, não nasceu do nada. Levou praticamente... Opa, volta. Levou praticamente uns 7 meses. Vou abrir um quadro aqui do nada. Levamos uns 7 meses para ganharmos confiança uns nos outros, de forma que a gente realmente se preocupasse com o bem-estar do outro. Foram 7 meses em que essa relação de confiança foi sendo construída para que, se alguém tivesse que tomar uma decisão e errasse, ela ou ele não seria colocado numa cruz e sendo açoitado
por um eventual erro que cometesse. Então as pessoas tinham confiança de que seriam respaldadas por qualquer decisão que tomasse. Isso é muito difícil, tá? E aí depois que isso foi construído, as pessoas vão te testando nesse meio tempo, elas tentam te sabotar para ver se você é realmente aquilo que está falando ou não. E aí, se você mostrar que é aquilo, você consegue construir esses laços de confiança e aí a coisa vai. Por que não durou mais tempo? Porque essas pessoas eram ótimas e elas foram alçar outros voos. Uma foi para uma outra empresa, porque realmente cresceu muito na nossa e ficou grande demais para ficar numa empresa do tamanho da nossa. Saiu inclusive do ramo. E as outras foram crescendo dentro da própria organização para outros cargos de chefia, o que era uma coisa natural. Depois nunca mais consegui montar gente igual aquela. Extremamente importante que os teus liderados e você tenham um clima de união. E não é, de novo, não é que eu tenha que chamar as pessoas de meus amigos ou chamá-las para minha casa, mas tem que ser num nível tal que as pessoas sejam ouvidas. As pessoas precisam ser ouvidas. Elas têm muita coisa para dizer, principalmente para quem é operacional. Essas pessoas executam coisas e elas sofrem de um negócio chamado indignação impotente. Elas sabem o que está errado e, de um modo geral, elas não têm poder para alterar as coisas. Se eu dou liberdade para que elas se exponham os seus pensamentos e a gente entender que aquele pensamento é um pensamento adequado, correto, e colocar em prática, as pessoas vão crescendo em comprometimento e a coisa se torna muito prazerosa, certo? Extremamente prazerosa. E, claro, eu devo evitar mostrar preferência por A, por B ou por C, sob pena de eu perder a confiança de todo mundo. O que bloqueia a iniciativa? Eu diria que o primeiro é o mais importante, não ter direito a errar. Lamentavelmente, pessoal, nós somos humanos. Todos nós erramos. Alguns com mais frequência, outros com menos frequência, mas todos nós erramos. Quem erra menos é aquele que já faz mais tempo alguma coisa. Quem nada faz, nunca erra, mas também não cresce. Então, para poder acertar, eu preciso tentar. E se eu tentar e não der certo e errar, é preciso que eu não seja punido por isso. Na minha tese, o que eu descobri é que, de um modo geral, os 3 hospitais onde eu pesquisei, 2 deles tinham como política punir a pessoa. E ela é punida 2 vezes, pela empresa, com uma sanção, e é punida pelos colegas, porque expõe a classe por ela ter errado. Nenhum terceiro hospital não havia a prática da sanção. O erro era anotado, se investigava a razão do erro e se traçava um plano de ação e, quando necessário, capacitava a pessoa. Mas ela não levava suspensão nem gancho, sempre que se sabia que o erro não era mal intencionado. Só que, durante as entrevistas, mais uma razão para eu ter virado pesquisador qualitativo e não mais quant, eu descobri que as pessoas se tornavam segundas vítimas, ou seja, elas causavam um erro que prejudicava alguém e acabavam se martirizando porque os demais colegas ou isolavam ou a isolavam de tal forma que ela não tinha nem vontade de trabalhar mais. É muito triste viver num ambiente desse, não é legal, tá? Não é legal mesmo. Evitem, sobremaneira, qualquer possibilidade de que a fofoca cresça nas empresas de vocês. Se alguém vier fazer fofoca, ouça a fofoca toda. Depois que a pessoa, claro, estou supondo que vocês sejam líderes, tá? Depois que a pessoa, já falei isso para vocês, depois que a pessoa terminar tudo, você fala, bom, o que você falou é muito grave, realmente a gente precisa tomar algumas decisões. A primeira delas é que você fale tudo isso que você me falou na frente da pessoa que você está acusando. A pessoa vai dizer de jeito nenhum e ali você mata a fofoca, porque aquela pessoa vai sair dali e vai contar para os outros a tua tomada de decisão, vai dizer que tu és um idiota, mas ao mesmo tempo você resolveu o problema da fofoca. Ninguém mais vai ficar trazendo fofoca se não tiver coragem de falar para os outros. Portanto, não vale queimar colegas de jeito algum. Os canalhas, pessoal, nós sempre temos, tá? Independente da empresa onde a gente for trabalhar, sempre vai ter o canalha. Sempre. Sempre tem o espertalhão ou a espertalhona. Sempre tem. Se você mandar aquele ou aquela embora, o outro vai aparecer no seu lugar. Não se preocupe. Isso é natural, porque o ser humano é muito vaidoso, é muito invejoso e tem alguns que exacerbam isto. Sejam francos, sejam honestos, que vocês não vão se arrepender. Vão ter umas carinhas meio bravas com vocês,
mas não fiquem falando por trás. Se tiver que falar, fala na frente da pessoa e fala isso longe dos outros para a pessoa não achar que você está querendo queimá-la ou queimá-lo na frente dos demais, né? Agora, o mais triste, eu não sei se vocês já tiveram isso, mas traição. Eu já. Eu fiquei muito triste quando tive esta traição. Nunca mais perdoei a pessoa, porque eu tenho na minha vida, isso é meu, isso não está escrito em livro, vocês não têm que fazer igual, de que eu dou confiança para aqueles que eu acredito que sejam meus parceiros e amigos. Se quebrar essa confiança, não tem segunda chance. Se algum parceiro, ou namorado ou namorada me trair, só será aquela vez. Eu não tenho segunda chance. Por quê? Porque quem trai uma vez trai outras, tá? Basta ter a possibilidade. Então, cuidado. Tem sempre alguém que fica bravo porque a tua forma de trabalhar está mostrando o quanto ele ou ela não trabalham. E aí começa a sacanagem. Extremamente importante. Foco no resultado. Vocês têm que saber aonde vocês querem chegar. Vocês não podem se conformar com as coisas da forma como estão. Por mais que pareçam boas, elas sempre podem ser melhoradas. Só que cuidado, vocês não podem ser intolerantes às falhas, porque as falhas vão acontecer. E é por isso que o mais importante é ter foco nas pessoas, gostar de gente, colocar-se no lugar delas, conversar com elas. Já contei algumas vezes para vocês aqui, se vocês querem ser gestores de sucesso nas suas carreiras, pelo menos 20% do seu tempo tem que ser dedicado a pensar o teu setor e as pessoas na tua equipe. Se você gasta todo o teu tempo atrás de relatório e reunião, você não é gestor. Você é mais um no meio da multidão. É uma poeira. Não serve para nada. As pessoas têm que se sentir parte. E para se sentir parte é preciso que você bata papo. Um dos artigos que vai hoje para vocês é um artigo que saiu hoje. Por isso que eu gosto de mandar o mais perto possível da época de leitura. E é um artigo que fala algo extremamente interessante para tempos de pandemia. Uma pessoa que fez um estudo de caso em algumas empresas, e especificamente ele citou uma. Como nós estamos em tempo de home office e algumas pessoas, poucas, vão trabalhar, outras tantas ficam em casa. Qual é o problema de ficar em casa? O problema de ficar em casa é que você não tem certeza se você não está sendo escanteado numa promoção, porque tu não está aparecendo tanto. Será que você tem todas as informações? Então, o que essa empresa adotou? Eles colocaram um grande telão, que é transmitido ao vivo. No caso deles, que já estão numa outra fase, eles deixam o microfone ligado o dia inteiro. Então, se alguém quiser falar com alguém de casa, quiser falar com alguém do trabalho, consegue fazer como se estivesse do lado. E eles deram a seguinte dica. De cara não dá para começar assim. As pessoas, quando são interrompidas, elas perdem o fluxo criativo. Mas elas têm que ter poder, pelo menos ter uma hora no dia, que elas possam se conversar sobre determinadas dúvidas. Para que isso? É para compensar inclusive uma preocupação que eu externei desde o começo em alguns encontros aí que eu já fiz. Aquela esbarrada que a gente dá no cafezinho, lá na empresa, nas pessoas, aquela esbarrada gera um caminhão de dinheiro para a empresa. Porque, cara, eu estou envolvido num projeto tal, eu estou batendo tal coisa, eu não consigo sair do lugar, cara, eu não sei mais o que pensar, eu vim até tomar esse café para refrescar minha cabeça. Aí aquela pessoa que está lá no cafezinho te ouve, cara, mas por que você não faz assim, assado? Cara, até não dá, mas dá para adaptar essa tua ideia e fazer, cara, obrigado. Essas esbarradas deixaram de acontecer e a gente deixa de gerar inovação, tá? Existe até os estudos de inovação que chamam isso de serendipidade. Serendipity, em inglês. É a descoberta ao acaso. É aquele que você não pensava que iria descobrir e descobre, por exemplo, no cafezinho. Quem tiver a sorte de pegar esse artigo ou quiser ler esse artigo, é bem interessante, principalmente para aqueles que estiverem trabalhando. Sugiro que distribuam esse artigo para os colegas, porque ele traz uma nova forma de pensar uma realidade que veio para ficar, que é o home office. Tá? Outra coisa extremamente interessante e importante quando você é líder de fato,
você se preocupa em criar substitutos. Significa que você capacita as pessoas e não esconde informação. Quando você esconde informação, você é um incompetente, porque você tem medo que alguém pegue o seu lugar. Alguém aí sabe, se é que eu já não perguntei isso para vocês, qual é a única profissão na face da Terra que não precisa gostar de gente? Alguém consegue me ajudar? Ninguém sabe? É o médico legista. O médico legista é um sujeito que abre um cidadão em pedaços para descobrir do que ele morreu. Ele interage com um gravador, essa gravação vai para uma pessoa que está distante dali do local da autópsia, que digita o laudo e este médico legista vai lá e assina depois de ler o laudo que foi digitado para ver se bateu com aquilo que ele gravou. E só. Então ele não precisa gostar de gente. Todas as demais funções e profissões que os senhores e as senhoras escolherem para suas vidas, porque não é necessariamente porque estão fazendo um curso de tecnólogo em logística que vocês terão que ficar com a logística. Vocês podem voar o voo que vocês quiserem. Para isso existem as pós-graduações. Os obrigarão a lidar com gente. A não ser que vocês queiram fazer faculdade de medicina e depois façam residência em medicina legal, aí não precisa gostar de gente. Extremamente importante que você desenvolva uma capacidade de negociação. Por que negociação? Porque as pessoas só vão fazer coisas se elas forem persuadidas. E para persuadir é preciso que você negocie. Vai ter sempre alguém perdendo alguma coisa em algum ponto. E aí, quando a gente faz uma troca, um cede aqui, outro cede ali, as coisas funcionam muito bem. É fácil ser líder? Nem a pau, Juvenal. Não é fácil ser líder. Quase um super-herói? Eu acho que não. Mas é uma pessoa que tem que ser psicólogo, tem que ser assistente social, tem que ser padre, às vezes tem que ser amigo, às vezes tem que ser supervisor, e mais uma porrada de outras opções. Pense no barbeiro, pense na cabeleireira, ou pense no motorista de táxi, e vocês vão ter o líder. É aquilo que ouve. O único ruim disso é separar as coisas, né? Quando a Não é fácil. pessoa Não é junta fácil. tudo e acha que tu é amigão dela. Aí deixa de ser profissional pra ser amigo, e aí complica. Você deve estar se referindo ao fato do teu subordinado confundir as coisas Isso. Tá, Muita gente confunde isso de profissionalismo com amizade. Não tenha dúvida, mas se você for uma pessoa que cobra, que não pode deixar as coisas ao Deus dará, ser o tal do líder liberal o tempo todo, lembrem? Tem que ser o situacional. Se você for o cara que deixa estar, você perde a moral e aí você nunca mais vai conseguir se levantar, não recupera mais. A gente tem que cobrar meta dos filhos da gente, a gente tem que cobrar meta do esposo e da esposa da gente, a gente tem que cobrar meta dos nossos colegas, faz parte. E cobrar, não no sentido desrespeitoso, olha, gente, para a gente poder fazer isso aqui funcionar, é preciso que isso aqui aconteça. Se vocês precisarem de apoio, de suporte, eu estou aqui. Mas não dá para esmorecer. E tem que colocar isso de forma firme, olhando nos olhos das pessoas. O que não quer dizer que você precisa ser um feitor de escravos, você não precisa usar chicote para fazer as pessoas trabalharem. Se elas entenderem a importância daquilo, e se elas entenderem como fazer, as pessoas vão fazer. O problema é quando você quer enfiar as coisas a goela abaixo das pessoas, e aí as pessoas não vão fazer porque elas estão sendo obrigadas. Elas, nos 2 ou 3 primeiros dias, elas vão te atender com medo de te chatear e você ir em cima delas. Mas assim que você virar as costas, elas não vão fazer mais. Então assim, explica por quê, qual é a importância daquilo e explica como fazer. O que é óbvio para ti não é necessariamente óbvio para os outros. Eu tenho certeza que alguns de vocês pode ter visto alguma tarefa, alguma atividade que eu estou pedindo e que não entenderam direito, que para mim estava óbvio, e que vieram me perguntar. Eu sei porque alguns já me mandaram e-mail, eu já expliquei. A mesma coisa é nas empresas. De repente alguém te pede para fazer alguma coisa que na cabeça daquela pessoa que já está ali há anos é tranquilo. E na tua cabeça, ué, não entendi. Me explica de novo. Hoje, eu tive 4 reuniões hoje lá no Instituto. 4. Eu tive professores que perguntaram a mesma coisa 3 vezes. A mesma coisa. O mesmo professor perguntou a mesma coisa 3 vezes. E era má fé, uma pessoa despreparada? Não. Ela está tão insegura com todo esse momento que nós estamos vivendo,
que ela fez questão de ter certeza que aquilo que ela tinha ouvido era aquilo mesmo, porque parecia uma coisa ilógica, e ela estava certa de questionar. Como eu já tinha participado de uma outra reunião ontem, eu já tinha ouvido aquelas mesmas coisas e eu já estava convencido. Ela não pôde participar. Então ela ouviu essa mesma ladainha toda outra vez, e eu também. As coisas óbvias têm que ser ditas, tá? Alguns exemplos, tá? Eu conto sempre esse porque as pessoas ficam meio surpresas. Tínhamos o nosso pronto-socorro, tínhamos lá o médico da emergência e a enfermeira. A enfermeira, por acaso, neste caso, era minha esposa, porque foi ela que me contou o fato. Vieram duas moças e um rapaz, o rapaz grave. O rapaz entrou para a nossa sala vermelha, foi atendido. O médico e a enfermeira saíram da sala e foram ao encontro dessas duas moças. E aí as duas moças, como é que ele está? E aí o médico respondeu, infelizmente ele foi a óbito. Pergunta que elas fizeram para ele, isso é grave? Ir a óbito para muitos de nós quer dizer morreu. Para elas não quer dizer patavinas, elas não sabiam o que quer dizer a palavra óbito. E aí tiveram que explicar, olha, ele estava grave, eu teve hemorragia e tal, e morreu. Aí elas entenderam, caíram no choro, né? Então o óbvio tem que ser dito. Ponham isso na cabeça de vocês que vocês nunca vão sofrer na vida. Extremamente importante, à medida que vocês forem tendo atividades que precisam ser feitas, coloquem pessoas com talentos complementares, inclusive quando você estiver fazendo parte. Por quê? Porque você não sabe tudo. E cada uma das pessoas de um grupo não sabe tudo. Tem sempre alguém que tem alguma competência que você não tem. Se quer ter sucesso, crie grupos que tenham competências. E aí eu vou dar um macete de vida que não está em livro nenhum. Por mais que aquelas pessoas sejam chegadas a você, por mais que você tenha confiança, vamos lá, você montou um grupo de 5 pessoas para fazer uma determinada atividade que era importante. Alguma daquelas pessoas, sem ganhar um tostão a mais, vai ter que ser a responsável por que aquilo dê certo. Como assim? Essa pessoa é que vai estimular os demais a fazer as coisas. É aquela pessoa que vai servir de elo entre o grupo e você que mandou a coisa acontecer. Gente, assim, ó, filho feio não tem pai. Se o grupo de trabalho que tiver uma determinada meta para atingir não tiver um responsável, que não precisa ser financiado, remunerado financeiramente, premiado por isso, a coisa não vai acontecer. Alguém tem que assumir, chamar a reunião e fazer as coisas acontecerem, ainda que no crachá dele não esteja dizendo nada. Tá, Sérgio, tá. E qual é a vantagem que aquela pessoa vai ter? Sempre que aquela pessoa estiver naqueles grupos e ela for chamada para ser um líder informal daquilo, ela aumenta exponencialmente as chances dela ser promovida na empresa, porque o trabalho dela vai começar a ficar na vitrine, certo? Elas vão ter que tomar decisão. Não é fácil tomar decisão. Tomar decisão implica em correr risco. E correr risco pode ser para o bem e para o mal, mas não tem outro jeito. Lembre-se, a gente é resultado dos nossos erros. Nós não somos resultado dos nossos acertos. A gente não dá bola. Ninguém dá bola para quando a gente acerta. As pessoas olham para a gente quando a gente erra. E elas apontam os dedinhos delas. Viu? Elas tiveram, às vezes, 3 dias para pensar naquilo. E apontam o dedo para você que teve segundos para tomar uma decisão. É com os erros que a gente cresce. Um fato assim que eu posso falar que aconteceu, que me marcou na minha vida de carreira, assim, no transporte, foi um motorista que era excelente na empresa. Ele pegou um caminhão novo e, por imperícia lá, pisou no freio e fez um L, tombou o caminhão. Aquele motorista que era o melhor e se tornou pior que o dono, ficou, acho que, 6 meses na guarita pedindo para os outros para viajar no caminhão dos outros até o caminhão dele ficar pronto. Então, pra tu ver, pode ser o melhor, daqui a pouco pode ser o pior. Isso aí. Isso é uma coisa que acontece muito com o pessoal de vendas. Essa mania de transformar o principal vendedor em gerente dos demais vendedores geralmente dá errado. Você perde um baita vendedor e ganha um péssimo líder. Não é porque o cara é um ótimo vendedor que necessariamente vai ser um bom líder, né? Outra coisa muito, muito, muito importante. Delegue. Agora, vamos lá. Eu acho também que já falei sobre isso, mas se eu não falei, vou falar, e se eu falei, me perdoe.
Autoridade e responsabilidade não são a mesma coisa. A gente, quando delega, a gente delega a autoridade. A responsabilidade continua sendo nossa. Significa que eu tenho uma série de responsabilidades para as quais eu não tenho braço para fazer tudo. Para isso, eu pego parte das minhas responsabilidades e transformo aquilo em autoridade e dou para alguém fazer. Aquela pessoa passou a ser responsável por aquele pedacinho. Eu tenho a obrigação de capacitar aquela pessoa e dizer para ela como fazer, e a importância daquilo, e ela tem que tocar a ficha. Se ela errar, a responsabilidade é minha. Se ela acertar, mérito dela. Pá, mas a gente só leva ferro. Não. Aquela pessoa merece o crédito por ter feito tudo certinho, e isso vai inspirar outras pessoas a quererem também autoridade para poder fazer as coisas e aparecer em termos de empresa. Tá, Sérgio, mas foi você que capacitou, foi você que escolheu a pessoa, você que segurou atrás, se desse errado era você que ia segurar a pemba toda. Qual é a vantagem então para ti enquanto líder? Quem está acima de mim está vendo que as coisas estão funcionando, porque eu não tento fazer tudo sozinho, eu estou delegando autoridade e treinando e capacitando as pessoas. Eu comecei com isso a me expor para o restante da empresa e aí passo a ter possibilidade de ser promovido. É fácil? Não, não é fácil. É importante? Se vocês quiserem ter uma carreira, é. Se vocês querem ficar estagnados e ser substituídos por um robô mais cedo ou mais tarde, não façam nada. Fiquem quietos no canto de vocês. É uma decisão de vida. Isso aqui é uma coisa que eu botei pensando nas coisas que eu fui vendo ao longo da vida. É muito triste quando você tem alguém que faz uma coisa muito legal e não recebe o crédito, e a outra pessoa vai lá e rouba o crédito de ti. Não façam isso. Vocês vão perder completamente a confiança dos demais. Eu tenho colegas professores que roubaram, colegas professores, gente igual a mim, tá? Que roubaram 2 ideias minhas, isso foi recente, e venderam como se fosse deles. O que eles perderam foi, em definitivo, qualquer possibilidade de me ter em qualquer projeto com eles. É simples assim. Não fiquei magoado, eu fiquei chateado, porque não precisavam disso. Eu não quero aparecer, eu não quero ir para a reitoria, eu não preciso dessas vitrines, eu estou numa outra fase da vida. E os caras, em vez de serem humildes, Sérgio, gostei dessa ideia e tal, posso pegar e fazer um projeto? Tudo certo, mas não, simplesmente pegaram a ideia e foram em frente. Então, sejam felizes. E aqui, utilizar erros como fonte de aprendizado. Empresas boas, empresas que respeitam os funcionários, utilizam os erros como fonte de aprendizado. Eu não posso punir as pessoas porque elas tentaram acertar. Eu devo punir as pessoas que fizeram por maldade, que usaram de má fé. Para essas, a única solução é disponibilização para o mercado de trabalho. É pé na bunda. Mau caráter não tem conserto. Um bom líder é aquele que detecta o erro de mau caráter e o erro de bem intencionado. O erro bem intencionado jamais deve ser punido. O erro do mau caráter é sem conversa. Te agradeço, lamentavelmente o perfil da empresa para a sua função mudou e você não tem mais o perfil que eu necessito. Agradeço demais, eu quero que seja feliz, paga os direitos e manda embora. Tá? Deixa eu falar rapidamente uma coisa. Uma outra aula me perguntaram. Tá, o cara é mau caráter, você provou que o cara fez aquilo por má fé, você deve demitir por justa causa? Vou falar para vocês a minha opinião em função dos anos de estrada. Nunca demitam alguém por justa causa. Porque se não for muito bem comprovada, a Justiça do Trabalho vai dar a favor do funcionário, vai te obrigar a recontratar e ainda pagar os atrasados, fora o assédio moral que ele vai alegar ter sofrido, que você vai pagar. Está insatisfeito com o funcionário, ou você dá um jeito de fazer ele pedir demissão, mudando ele de função ou de setor para um lugar que ele não gosta, que é uma possibilidade, ou você paga os direitos e manda passear. Essa é a dica. Você só é o líder se as pessoas te reconhecerem como tal. Se não, você é só mais um chefe. E aí vai uma outra dica. Toda vez que vocês convocarem reunião, sejam gentis com seus subordinados, com seus colegas, e digam qual vai ser a pauta da reunião. Por que aquela reunião está acontecendo? Por que ela está sendo marcada? Não deixe as pessoas no sofrimento, na expectativa, isso é muito desagradável. Digam que a pauta é tal e tal. O que vai acontecer? Quando chegar lá na hora,
Se alguém já tiver algum assunto que tenha a ver com aquela pauta, ele já vai trazer os dados, não vai precisar marcar mais uma reunião. Senão eu vou apresentar e aí, então quando é que você me apresenta? Na próxima? Não, já está trazendo naquela. Tempo estipulado. Nunca reunião mais de 1 hora foi bom. No máximo. E sempre que vocês tiverem uma reunião que teve uma anterior, cobrem os resultados das anteriores. Cobre de uma maneira gentil. Tá, e aqueles nossas metas anteriores, como é que tá? O que faltou fazer? Tem que ser assim, gente. Não tem outra maneira. As pessoas precisam ser cobradas, porque às vezes elas estão assoberbadas e até esqueceram. Mas é cobrada não no sentido de botar um dedo na cara, é cobrada no sentido de, e aí, o que faltou? Falta algum suporte da empresa? Alguma coisa que eu deixei de fazer? Põe a sua cara a tapa. Depois de tudo que você ouviu, para você ser líder significa ser um herói? De jeito nenhum, tá? Se você trabalhar sozinho, é assim que você vai ficar. Obeso, fumante, hipertenso e solitário. Não façam isso com vocês. Bom líder é aquele que governa junto com os outros e deixa sucessores. E aí, você tem que tomar alguns cuidados com a tua equipe, né? Você tem que ser um misto de paizão, assistente social, tudo que eu já falei com vocês. Porque não tem como eu ficar cuidando individualmente, mas de vez em quando eu tenho que dar um ouvido, uma atenção especial, né? Para isso eu tenho que me comunicar com as pessoas. Um dos artigos que eu acho que eu estou mandando hoje também fala sobre isso, da importância dos líderes tirarem a bunda das suas cadeiras e circularem pela empresa para ouvir as pessoas. Eu estou trazendo aqui um exemplo de hospital, tá? Existem algumas doenças que matam mais do que outras. De um modo geral, essas doenças ocorrem porque houve um problema de comunicação entre líder e liderados dos hospitais. Por exemplo, uma das coisas que eu descobri na tese, e aí desenvolvi um outro projeto que está rolando ainda, é que o pessoal assistencial, médicos, técnicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, eles só lavam as mãos depois que cuidam do paciente. O que significa isso? Que eu me preocupo com a minha saúde, mas não me preocupo com a situação com a situação do paciente. Eu não consigo entender ou saber que se eu contamino aquele paciente, ele vai ficar mais dias internado, que o custo dele para o hospital vai aumentar, que eu posso levar essa pessoa a óbito, que aquele leito que ele está ocupando a mais do que era esperado podia estar sendo ocupado por outra pessoa que também está necessitando. E isso tudo tem a ver com comunicação. Eu não esclareci para os meus subordinados a importância das coisas serem feitas e como elas devem ser feitas, tá? Comunicação, ela existe para possibilitar que as pessoas tomem ciência das coisas. Bom, isso é bonito de falar, difícil de fazer. O maior problema de qualquer organização no mundo, inclusive no Instituto Federal, inclusive no Google, inclusive nas nossas casas, aonde vocês quiserem citar, é a maldita da comunicação. Qual é o problema da comunicação? A gente fala algo que a gente entende que é fácil de ser compreendido, mas que a gente está falando num idioma que a outra pessoa pode não estar compreendendo. Se alguém aqui já viajou para o Nordeste, já deve ter percebido que lá tem várias gírias diferentes das gírias que tem aqui no Rio Grande do Sul. Dependendo do que a pessoa fala lá, a gente não entende nada aqui. Se vocês saírem de Porto Alegre e forem para o interior do Rio Grande do Sul, vão ter outras tantas gírias que talvez vocês, apesar de gaúchos, também não vão entender. E eu não preciso nem citar o carioca do subúrbio, que eu não entendo quase nada do que eles falam. Eu fico lendo, faço leitura labial quando os caras falam. Primeiro que eles botam 50 S a mais do que eu na palavra. Só isso aí já não rola. E aí eles começam a puxar gírias que não vai. Aí a comunicação não anda. Então a gente tem que entender também o tipo de público com quem a gente está conversando. Eu estou dando aqui um a mais do que estava previsto na cadeira, que é dados e informações. Pessoal, as pessoas confundem muito e acham que dado e informação é a mesma coisa. Dado é uma coisa solta, tá? 35 graus, vento é outra coisa, borracha é outra coisa, caderno é outra coisa, lápis é outra coisa, guarda-chuva é outra coisa, inverno é outra coisa.
Quando você começa a juntar esses dados por uma similaridade de contexto, eles viram uma informação. Então você começa a agrupar vento com chuva, com temperatura, com estação do ano, virou uma informação. Isso também não serve para nada, porque a informação por si só, ela só tem valor se ela for interpretada e gerar conhecimento. E aí eu analiso aquela informação, penso, sintetizo e digo: toda vez que fizer 15 graus e chover, deve estar no inverno e eu devo levar meu guarda-chuva e minha capa de chuva. Isso gera um conhecimento. Tá? Então, cuidado, as pessoas às vezes têm dados esparsos e eles não conseguem se comunicar da maneira correta. Não, é aqui mesmo. Outro problema que nós todos vivenciamos é o fato de nós termos milhões de possibilidades de ter fontes de informação. Quando eu estudei lá na época da graduação, agronomia, e tal, a internet nem existia, tá? Era algo... Foi em 81. A internet entrou no Brasil, aqui, se não me engano, 94, 95. Escola, eu tinha várias bibliotecas diferentes. Então, eu tinha uma série de fontes de informação mais confiáveis, mas não eram 100%, porque dependendo do livro que eu pegava, podia não ser confiável. Hoje, a gente está inundado de fontes de informações. Tem as fake news, tem gente que é de uma corrente política e de outra corrente política, que cada uma puxa a brasa para o seu assado, e como nós pretendemos ser gestores, a gente tem que tomar cuidado com as nossas fontes de dados. Outra coisa extremamente importante, a gente está com os ouvidos abertos para ouvir o que o ambiente no meu entorno está falando, para que eu possa gerar ações de melhoria. E isso significa que eu tenho que fazer uma coisa que as empresas brasileiras não gostam. As reclamações são uma fonte importante de consultoria. De um modo geral, o brasileiro odeia ouvir reclamação de cliente. Isso é um erro grave, porque o cliente que está reclamando, ele provavelmente vai voltar. E o cliente que não reclama e não gosta de alguma coisa e vai embora, esse vai contar para mais uma penca de gente que não está satisfeito contigo e que não vai voltar mais lá. O que reclama é o teu aliado. Ouve aquela pessoa. Porque ela muito provavelmente está tentando te sinalizar que você está agindo de forma errada, pelo menos aos olhos dela. Existem algumas formas de se comunicar internamente. Um dos erros mais comuns que eu vejo nas empresas são os quadros de aviso hiperpoluídos. Eles botam próximo ao relógio ponto uns folhetinhos com um monte de coisa escrita. Esqueçam, ninguém lê nada, tá? Ninguém lê coisa alguma. As pessoas não têm saco de parar e ler. Aqueles cartazes que botam no caminho para as pessoas chamarem a atenção. Aquilo tem que ser pouca coisa escrita, de preferência gravurinha, porque as pessoas vão passar no lance de olho e vão entender o que você está querendo expressar. Escreveu muita coisa, esquece. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Fundo azul com letra laranja, as pessoas tendem a ver mais do que com outros fundos, tá? Fundo azul, letra laranja em cima, geralmente marca mais porque ele sai fora do padrão do fundo branco com letra preta. Se você não se comunica, obviamente você não vai ter participação das pessoas. Extremamente importante também a imagem que a tua empresa tem para o teu funcionário. Se você tem uma empresa cuja imagem é ruim no mercado, ela não vai te defender. A imagem institucional que ela tem vai fazer toda a diferença para o grau de comprometimento que essa pessoa vai ter para ti e para a empresa. Então fale das coisas boas que a tua empresa faz. Quando a gente tem problemas de comunicação, automaticamente alguns outros problemas são gerados, né? Primeiro, quando uma forma de problema de comunicação é quando eu boto informação demais para as pessoas. Eu não sei de vocês, mas eu não costumo ler e-mails longos. Toda vez que um e-mail vem com coisa demais escrita, eu deleto. Não quero nem saber o que está escrito, porque eu sei que eu não vou ter saco de chegar na metade. Se quer escrever uma coisa longa, manda um ofício, manda um anexo. Mas o e-mail, propriamente dito, tem que estar curto. E aí bota um anexo grande, eu salvo em algum lugar e vou ler quando puder, se eu tiver saco de ler. Mas tem mais chance de ser lido dessa forma. Quando eu não me comunico direito, eu também não consigo fazer com que as pessoas trabalhem em equipe. Por quê? Porque as pessoas não entenderam por que elas têm que trabalhar. Você não explicou. Comunicação, eu gosto muito dessa gravurinha. Comunicação através dos tempos.
Primeiro foi a palavra escrita, né? O cara batendo lá na pedra, depois a tipografia móvel, depois os livros, depois o e-mail, depois o Twitter, e agora, no máximo, com 140 caracteres, a gente quer se comunicar. Claro que a comunicação está uma droga e que as pessoas estão cada vez mais solitárias. Tanto que uma das profissões que se imagina que vai ter ganho no futuro é a psicologia clínica, justamente para lidar com o grau de solidão das pessoas em função das redes sociais. Essa aqui é uma piada, as moças que me desculpem, mas é uma piada de comunicação. Era um dia muito frio e essa piada eu conto para minha esposa, que é loura. E a loura liga para o mecânico: meu carro não quer pegar, e no painel aparece a imagem de um homem cagando. O mecânico diz: me manda uma foto. O que era? Era menos 4 graus, que era o que estava aparecendo, né? O carro estava na temperatura errada. Comunicação é desgraça, pessoal. Se a gente não se comunica direito, a gente vai cometer erros crassos. Dica que eu vos dou: eu preciso comunicar uma nova forma de trabalho, eu preciso comunicar uma nova forma de operar uma máquina, eu preciso comunicar algo novo que poucas pessoas saibam. O que eu devo fazer para ter certeza que eu estou sendo compreendido? Como, em geral, a gente trabalha com diversos níveis culturais dentro de uma empresa, o ideal é que, num determinado setor, que geralmente o nível educacional é o mesmo, eu converse com uma dessas pessoas, explique para ela tudo o que eu preciso dizer. E aí eu fico ali parado e peço para que ela explique para outra pessoa aquilo que ela acabou de ouvir. Se ela conseguir explicar para outra pessoa, é porque você soube explicar bem. Se ela não conseguir, a culpa não é dela, é tua. Que você não soube fazer se entender. E aí é preciso você começar a explicar de novo. Tantas vezes quantas necessárias. Não mostre irritação, não mostre cansaço, não mostre decepção. Por quê? Porque o incompetente é você. Respeita os demais, entenda que eles têm níveis de dificuldades cognitivas diversas. Eu não sei se vocês sabem. Opa, volta. Sumiu umas coisinhas aqui, mas tudo bem, eu traduzo para vocês. Os números que deviam estar aqui não estão aqui. O que eu ia falar, meu Deus do céu? Deixa eu voltar para o quadro anterior que eu vou lembrar do que é. Lembrei. Cuidado com os dias e horários que vocês vão falar as coisas. Se for coisa muito importante, segunda de manhã não é um bom dia e sexta hora nenhuma é um bom dia. O ideal é terça até, no máximo, quarta. É o melhor dos mundos. Terça e quarta. Quinta a pessoa já está cansada. Coisas importantes não podem ser faladas no meio de um tumulto, porque as pessoas vão estar tão aflitas com as outras coisas que tem que fazer que elas vão prestar pouca atenção em ti. Dica, tá? Aqui deveria ter um monte de númerozinhos relatando o que é cada uma. A voz, e é por isso que eu não gosto de aula EAD, a voz é apenas um pequeno pedacinho, em torno de 15% da minha capacidade de comunicação. Praticamente 75% da nossa comunicação está na minha linguagem corporal, na forma como eu me coloco perante vocês, olhando no olho, olho firme, prestando atenção e mostrando interesse no que vocês estão me falando. Se eu não interajo olhando no olho, eu perco a comunicação. Outras dicas. Muito provavelmente deve acontecer nas minhas aulas e certamente acontece na aula de outros colegas. Quando vocês estiverem falando, procurem alterar o tom da voz. Às vezes falem um pouco mais alto, às vezes abaixem um pouco. Porque pessoas que falam sempre no mesmo tom, aqueles camaradas que fazem meditação e que procuram não mostrar que estão irritados e estão tranquilos, essa voz monocórdica, sem alteração, vai dando sono nas pessoas. É por isso que as crianças dormem no carro, porque o barulho do motor fica constante e aquele barulhinho constante me dá sono. Então, macete, mostrem atenção, alterem a voz, senão vocês vão provocar um grande sono. Linguagem corporal faz toda a diferença. Como é que funciona a comunicação em qualquer lugar? De cima para baixo, de baixo para cima e lateralmente. De cima para baixo é da minha chefia, eu tenho que ouvir e posso até não entender, e muito raramente eu vou querer perguntar alguma coisa porque eu tenho medo ou vergonha. De baixo para cima, muitas vezes eu quero me fazer ouvir e não consigo.
E aí existe uma série de estudos, já tem mais ou menos uns 20 anos, que isso veio sendo estudado, que é uma figura chamada gatekeeper. O nome é em inglês e só tem em inglês, tá? Gatekeeper seria um porteiro. Gate, portão, keeper é aquele que guarda o portão. Porteiro. Gatekeeper. G-A-T-E, tudo junto. K-E-E, dois Es. K-2-Es-P-E-R. Gatekeeper. O que essa pessoa faz? Geralmente são cargos de nível médio, são os gerentes, são os coordenadores, são os supervisores, que eles transitam entre o pessoal que é operacional e o pessoal que é estratégico. Esses caras do estratégico, eles têm que fazer o gatekeeper, ou os gatekeepers, entenderem as coisas, por que elas são importantes. Porque, geralmente, esse nível intermediário aqui, ele consegue se comunicar de forma o pessoal operacional conseguir fazer. Eles falam a mesma língua, eles conseguem se fazer entender. Se o gatekeeper é um canalha, ele não deixa chegar as informações de cima para baixo. O mesmo acontece de baixo para cima, porque ele tem medo de perder a boca dele. Se o gatekeeper é uma pessoa que foi capacitada para ser uma pessoa que ouve e repassa, e que não tem medo de perder o seu cargo, o seu emprego, porque ele é competente, vai ser um baita gatekeeper e as empresas crescem. Bom, aí obviamente as comunicações são as mais diversas, né? Desde memorando, as próprias palestras, debates. Lá no hospital nós colocamos uma televisão junto do ponto, e aquela televisão passava a mesma mensagem que também passava no refeitório para os nossos funcionários. Então, ela tinha as legendas, e aí era o nosso diretor falando as mesmas coisas para todo mundo, de um jeito que todo mundo conseguia entender, sempre que ele precisava se comunicar com todo mundo. Era a maneira mais fácil. Como toda boa empresa, eu não duvido que vocês também tenham redes de fofocas lá nas empresas de vocês. Na aviação, na Varig, a gente tinha a AFA, a Associação dos Fofoqueiros da Aviação, onde qualquer coisa que você fazia em Paris, em menos de 5 minutos chegava no México, em Los Angeles ou qualquer outro lugar do mundo. E elas devem ser evitadas ao máximo. Quem mais alimenta a fofoca são as chefias. E aí, alguns problemas de barreiras que nós temos enquanto seres humanos, que dificultam a gente se comunicar. A primeira e mais importante delas é a sobrecarga de informações, que é o terceiro item. Como a gente está cada vez com um volume maior, chega uma hora que o nosso cérebro não consegue lidar com muita coisa. Já tem alguns estudos mostrando que o nosso cérebro tem hábito de jogar fora aquilo que nos parece inútil para poder abrir lugar para essas outras coisas que parecem úteis, tá? Só que a gente não consegue fazer na mesma velocidade que vem de informação. Outro aspecto extremamente importante é a emoção. Por isso eu já falei para vocês, existem dias na semana que não é bom da gente se comunicar. Por exemplo, não vai falar com um chefe teu em dia nublado. Dias nublados as pessoas ficam mais mal-humoradas. Eu tinha uma colega no primeiro hospital onde eu trabalhei, que eu só descobri depois. Ela era uma gremista fanática, e toda vez que o Grêmio perdia no final de semana, ela chegava na segunda-feira muito mal-humorada. Então eu aprendi que eu primeiro precisava saber o resultado do jogo, para depois saber se eu poderia falar com ela na segunda-feira, senão eu esperava mais um dia, porque senão não ia conseguir. Tá? Isso tudo acontece nas empresas, tá? E o silêncio? O silêncio é um grande problema. Essa nossa aula de hoje praticamente é um silêncio absoluto. Vocês estão participando muito pouco, eu estou falando sem parar, é um saco da aula desse jeito, não gosto. E aí eu não sei se vocês estão entendendo, se vocês estão me achando um saco, ou se já estão fazendo outra coisa em paralelo ao que estão fazendo aqui. E aí a gente tem que ir levando a vida desse jeito. Não, a aula é boa. É uma das poucas que a gente acompanha 100%, acho. E existe também um problema cultural. Eu estou trazendo alguns exemplos. Obrigado, Marcelo. Eu estou trazendo alguns exemplos para vocês de coisas que acontecem, tá? Afro-americano. Não pode mais chamar de negro nem de preto, porque são coisas negativas. Até 30 anos atrás podia, porque se tinha uma outra visão. E por que isso está acontecendo hoje? Porque, cara, nós fizemos as pessoas de escravo durante 500 anos. Não se muda sentimento da noite para o dia, né? Até hoje não existe uma ascensão por igual entre homens negros e homens brancos,
entre mulheres brancas e homens brancos, entre mulheres negras e mulheres brancas, está tudo errado. Então, o que se entendeu como politicamente correto é o afro-americano, ou afro-brasileiro, no nosso caso. Verticalmente prejudicado, é assim em inglês, é anão. Deficiente físico, deficiente mental, e agora vem as mentiras que eu não gosto. Melhor idade, terceira idade. Cara, é uma droga. Tá? Eu tenho dor por tudo quanto é lado que eu não tinha anos atrás. Então, não tem essa de melhor idade, tá? E capilarmente prejudicado, eu botei pensando em mim mesmo, né? Careca. Essa semana eu vi um outro nome para peruca. Prótese capilar. Cara, pelo amor de Deus, né? Vamos pensar, né? Tá louco. Eu já dei as dicas de como verificar se foi entendido. Então eu vou pular essa slide aqui, que é o falar para alguém, pedir para que aquela pessoa explique para o outro colega e ver se a outra pessoa conseguiu entender, tá? Façam disso uma prática que vocês não vão se arrepender. Algumas das referências que eu usei para fazer esses slides, e esse David Urch e o Rit Miller são os papas nisso aqui. E aqui no Brasil nós temos uma mulher maravilhosa, que é a segunda referência, que é a Ana Cristina Limon de França. Na área de gestão de pessoas, ela tem os melhores livros. Por que eu gosto dela? Porque, cara, nós não somos americanos, então a gente precisa de gente brasileira estudando gente brasileira. Então, recomendo, se alguém tiver interesse em estudar gestão de pessoas, os textos dela, tem alguns artigos na internet, são possíveis de pegar também, tá? Para hoje era isso. Eu vou mandar para vocês os artigos. Na semana que vem, então, nós vamos discuti-los. Peço a vocês que leiam, tem vários interessantes. Vai dar coincidência de dois lerem a mesma coisa, não tem problema. Se cada um puder trazer a sua opinião pessoal sobre aquilo, vou ficar bem feliz, tá? Dúvidas que eu possa ajudá-los? Né, Catiba de Catibiriba? Prof, só uma pergunta, tipo assim, se eu não quiser participar na semana que vem, eu escolho dois, mas eu faço uma resenha com os dois juntos, é isso? Pode ser, ou pode fazer duas resenhas separadas que fica melhor para ti. Tá, tranquilo, brigadão. Nada, o importante é ter dois textos. Por que dois textos e não um? Porque eu tenho que privilegiar quem veio. Então, esse que veio e participou está lendo um texto só. Claro, claro. E a outra razão de eu dar textos para vocês é porque o que eu insisto, vocês têm que ler para se atualizar do que está acontecendo em termos de mundo, tá? É por isso. Não é para encher o saco